rasgou o mal no meio. Uma parte do mal ele vendeu como bem e outra parte do mal ficou como mal. Você cria o que aqui? Duas falsas percepções. O mal corta no meio. Uma parte vende como bem e outra como mal. Quando a gente vai analisar, se você vender maconha, é mal. Mas se você vender álcool, não é mal. É saudável. Mas nós sabemos que o álcool causa de forma global muitas mortes, muito assassinato. Mas como é um mal sofisticado por um Estado moderno, é aceitável. E você, eu, consumimos esse mal de forma sofisticada, tá sabendo? E essa maconha nós vamos combater. E nós vamos ajudar o Estado a combater, unido. Se irmos na religião de matriz africana, onde veneram os deuses ancestrais, isso é mal. É o mal. Mas se irmos na igreja católica, onde veneram também as estátuas e veneram que Jesus é Deus, enquanto não é, é um mal que foi sofisticado e dado à sociedade humana. Agora imagina, por que eles fizeram isso? Porque quem lidera a sociedade humana? Lúcifer. Mas tudo por uma questão de falsa percepção. Foi assim que eles fizeram. Se te perguntar quantas religiões existem na face da Terra, quantas? Sistematicamente todos vão responder, poxa, existem várias religiões. Estás entendendo? Várias religiões. Uau, não. Só tem duas religiões. Eu vou usar essa palavra aqui. Só tem o monoteísmo e o politeísmo. O que o Estado fez? Pegou no politeísmo, que é idolatria, porque diz em Mateus capítulo 4, capítulo 12, versículo 31 e 32. O que a Bíblia fala? Todo pecado tem perdão. Todo pecado tem perdão. Uau, mas como assim? Por que você perdoa todo pecado? Porque nós somos humanos, também temos que questionar. Deus, por que você perdoa todo pecado? Deus vai te responder, porque eu criei as minhas criaturas ignorantes. E como ignorantes que são, elas estão sujeitas a cometer erro e acerto. Você está entendendo? Então estou aqui para perdoar de forma misericórdia. Mas há um pecado e Deus não perdoa. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nesta vida, nem na outra vida. A nível do nossas Bíblias, eu aprendi que o Espírito Santo é a força viva de Deus. Não é? Eu não sei se na que nos dá, não é? Também tem essa percepção ou significa uma ordem em entidade, porque, por exemplo, eu aprendi que há uma confusão nessa Bíblia. Às vezes o próprio Cristo apresenta ser o Pai, não é? E dizem que o Espírito Santo é a força viva de Deus. Bom, é três pessoas numa só. Trindade. Sim, é a Trindade. Então gostaria de saber se o Espírito Santo, como nós chamamos aqui de dizer, é uma pessoa ou simplesmente é o próprio Criador? Vou te fazer uma pergunta. Se Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, como diz a Bíblia Sagrada, não é assim? Será Ele entra e sai constantemente na vida das pessoas? Se Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, Ele sai e entra na vida das pessoas toda hora. Acho que não. Então, quem é aquele que diz, não, eu fui incorporado pelo Espírito, ou então ele não estava lá? Ele não estava lá, porque se foi incorporado pelo Espírito, o Espírito estava num outro lugar. Não é assim? Não estava lá, porque quem está em todo lugar ao mesmo tempo, não há espaço para unido. Então, logo ele não pode entrar nem sair. Não é assim? Mas o que a igreja chama de espírito é demônio. São jinn, extraterrestre, alienígena, anunnaki e ETs. Antes da criação do homem, Deus criou uma espécie, do fogo. Essa espécie existe antes da existência humana. O próprio Satanás, que a igreja católica falou que é um anjo, né? Um anjo de luz que cometeu, por isso é que é Lúcifer, anjo de luz. Não. Deus criou anjo, jinn, humanos e animal. 4 espécies. Agora vamos entender. Deus criou o anjo de quê?
Deus criou o anjo da luz. E Deus não é luz, também não é escuridão. Que luz também é uma criação do Criador do universo. É tipo, Deus criou o homem de quê? O barro, mas o barro é Deus. Deus só usou uma substância que ele criou mais tempo para criar o ser. Então, Deus cria luz, e se você cria luz, você não é luz. Quer dizer, você não é luz. Então, Deus usa a luz para criar uma espécie chamada anjos. Anjos não têm gênero, não é homem, também não é mulher. Não são pequenos, como a igreja católica coloca. São muito grandes. Só o anjo Gabriel tem 700 asas. O anjo Gabriel, 700 asas. É muita coisa. E são bem grandes. O anjo nunca se apresentou na sua forma natural para um profeta. Nunca. Sempre rebaixa-se a um homem. Aparece no formato de um ser humano. Porque no formato do anjo próprio, o ser humano não suporta. É muita força. Está entendendo? Depois Deus vai criar o djinn. Djinn foram criados realmente do fogo, fogo sem fumaça. Está vendo o maçarico? Quando você acende, não produz um fogo azul, chama-se fogo sem fumaça. O fogo com fumaça é quando você queima capim, começa a sair aquele fumo sem fumaça. Aquele fogo azul, é por isso que você vê muito nas igrejas, o símbolo azul, os parlamentares com gravata azul, o símbolo de não sei quem tem azul. Isso é símbolo da sociedade luciferiana. A cor da bandeira da comunidade internacional, tudo está lá azul. Isso é luciferiano. Então o que acontece? Deus pegou o fogo, criou o djinn. Djinn é uma espécie que Deus criou e tem livre-arbítrio, que nós chamamos de livre-arbítrio, que não é livre-arbítrio, é livre raciocínio, que se pode errar